Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui um amplificador. É um amplificador aí da marca Delta, né? Porém ele já foi sofrido alterações aí, onde seu circuito de saída foi modificado, né? Quem conhece o Delta sabe que ele tem um transformador, né, que recebe a tensão da rede elétrica, e depois ele tem um tronco aqui que envia para saídas. Esse já foi modificado, está colocado aqui um amplificador classe AB normal. Então, quero mostrar para vocês qual é o defeito desse amplificador, né? Para quem não conhece ainda, esse é um Delta, é um SPA 180G. Era um amplificador para a época que foi fabricado ele, de segundo fabricante aqui de 180 watts. Hoje ele está sendo um amplificador aí 200 watts, né? Porque foi colocada uma placa ali de 4 transistores, aonde conhecido aí como 200 watts em RMS. Então era um amplificador que já tinha aqui um pré-amplificador, aonde pegava 3 microfones, né? Tinha microfone 1, 2 e 3. Também tinha aqui um botão relacionado ao CD e FM, outro para gravador, né? Para quem gravava alguma coisa do tipo na época, e também um auxiliar. E tinha equalizadorzinho para a época bem importante, onde tinha grave, médio e agudo, né? Onde trabalhava na frequência aqui de 100 Hz, 1 kHz e 100 kHz. Então vamos para lá para o defeito desse amplificador. Esse amplificador está com um defeito chamado aí, conhecido como tensão DC na saída. O que é que acontece? A tensão de alimentação que alimenta o amplificador, essa tensão está indo direto para a saída de som. O que acontece esse defeito? Quando você liga o amplificador, ele vai dar aquele impulso no alto-falante, fazer assim, pum, e o alto-falante vai pum, e se você não desligar, vai queimar o alto-falante aí. Por exemplo, se você tiver com ele conectado na energia, né, direto, sem ser numa série, que nem a gente trabalha, por algum tempo aí você vai danificar o alto-falante. Então vou estar ligando aqui para a gente ver como é que se comporta. Esse amplificador, por ele ter um VU LED aqui, ó, bem grande, vocês podem ver que tem bastante LED, ó, bastante LED mesmo. Então quando você liga, ó, os LEDs já acendem todos aí, ó. Vocês veem que estão todos os LEDs acesos, indicando que esse amplificador estaria como se eu estivesse usando ele no máximo, volume no máximo, né? Aonde ele acenderia todos os LEDs. Porém, se fosse áudio, esses LEDs iam estar piscando, né? A não ser que eu estivesse aplicando aqui uma frequência fixa, né? Para poder os LEDs acender sem estar piscando. Isso significa que esse amplificador está tendo tensão na saída. Eu vou estar aproximando a câmera mais aqui para a gente analisar esse defeito. Então, gente, aqui eu já estou com a câmera mais aproximada. Aqui está a placa, está bastante suja. Depois eu vou fazer uma limpeza nela aí. Aonde temos aqui, ó, as saídas, né? E temos aqui alguns componentes, onde temos temos 2 transistores maior aqui desse lado e temos mais 2 transistores aqui desse outro. O que significa esses transistores? 2 transistores desse é o amplificador de tensão, e os outros 2 transistores desse os excitadores. Cada um transistor desse excita 2 transistores desse aqui, ó. No caso, esse excita esses 2 transistores, e esse outro daqui, ó, excita esses outros 2 transistores. E esse outro daqui é o amplificador de tensão. E aqui, ó, esses transistores menorzinhos aqui, ó, 2 desse é o par diferencial, né? Aonde você entra o sinal e ele faz a amplificação para enviar aí para os transistores de saída. Então, quando se falamos em defeito de tensão DC nas saídas, falamos que temos um defeito aqui, ó, na parte de pré-amplificador. O que significa pré-amplificador? Esse defeito pode estar ou no par diferencial, esse par diferencial pode estar com defeito, ou o amplificador de tensão. Isso significa que pode ser os transistores, ou resistores, ou diodo, como pode ser também aqui, ó, os transistores de amplificador de tensão. Também pode ser um excitador, mas é mais difícil. É mais fácil ser os amplificador de tensão ou par diferencial,
o resistor do que os transistores excitadores. E muito mais difícil ainda ser os transistores de saída, pois os transistores de saída, quando eles estão em curto, ele já, se você botar direto na energia, ele já pipoca o fusível, já abre o fusível. Ou se você tiver aqui na bancada onde você trabalha, por exemplo, na bancada de trabalho de eletrônica, tem uma lâmpada série, quando você conecta a tomada na lâmpada série, vai acender a lâmpada indicando que tem um curto aí no amplificador. Então, nesse caso, não faz isso. Aqui só vai acender a lâmpada série se eu colocar esse amplificador, uma caixa atrás dele. No caso, se eu conectar a caixa de som, aí sim a caixa vai dar aquele impulso para frente do alto-falante. No caso, né, o alto-falante, se tiver ele vai dar aquele impulso e vai ficar aí dando aquele zumbido, entendeu? Indicando que tem um curto. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou estar medindo aqui para vocês. Eu vou ligar aqui o multímetro. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui a tensão que tá. Eu vou estar utilizando a própria carcaça do aparelho por terra e vou testar aqui diretamente na bobina, né, onde vai para o alto-falante. Vocês podem ver aí que na saída aí tá tendo 33 volts, 33,3 volts. Essa tensão praticamente é a mesma da fonte. Esse amplificador tem uma tensão de fonte mais baixa. Você pode ver aí que a fonte está com 36,4. Praticamente essa tensão está sendo enviada diretamente aí para a saída que vai para os alto-falantes. Então esse amplificador está com um defeito chamado tensão DC na saída. Eu vou estar desmontando esse amplificador, tirando essa placa fora, para a gente revisar aí qual é esse problema desse aparelho. Então eu vou desmontar, em seguida eu já mostro para vocês aí qual é o sintoma. Tirei aqui a placa do amplificador e andei dando uma analisada aí antes de começar o vídeo e acabei achando um defeito aí rápido. O defeito era apenas uma oxidação que deu nesses dois primeiros transistores aqui, ó. Esse transistor aqui, o primeiro é um tipo 42 e o outro aqui é um tipo 41, aonde esse aqui, ó, é do amplificador de tensão e esse outro aqui é o excitador, que excita aí os transistores de saída. Por incrível que pareça, era apenas oxidação nos terminais. Eles estavam dando mau contato entre um terminal e outro, né? Estava muito oxidado, pois o cooler tá ficando aqui bem próximo desses transistores. E também eu percebi aqui nessa placa que esses resistores, eles estão muito oxidados. A maioria dos resistores, esses resistores de 1/4 de watts, estão muito oxidados. Esse capacitor e esse aqui, por a placa já ser muitos anos trabalhando, eu vou estar trocando eles também. Então eu vou fazer o seguinte: como o defeito era apenas oxidação, a placa já saiu aí a tensão descer na saída, mas por precaução, esses resistores eles estão muito oxidados. Eu vou estar fazendo a troca de todos eles. Vou aproveitar, tá colocando um resistor aí um pouco mais forte, né? Aqui são resistores de 1/4 de watts. Eu vou estar colocando resistores aí de 2 watts e algum ponto aí de resistor de 1 watts. Aqui são os componentes que eu vou trocar. Eu vou estar fazendo alterações aí no circuito. Eu vou estar colocando um filtro aqui nessa placa, pois ela não tem filtro. Eu vou estar colocando um filtro nela. Também vou estar colocando capacitores nos excitadores, né? Para dar um filtro aí, dar uma filtrada melhor aí nesse circuito. Então eu vou fazer a troca aqui e já volto em seguida aí com essa placa já com todos os componentes aí feita a substituição. Então eu volto já. Eu já fiz as alterações na placa, andei fazendo algumas coisas diferentes aí do que eu estava falando que ia fazer. Uma foi colocar esse filtro aqui, algumas pessoas chamam aí de filtro Bichirô, né? Onde eu coloquei aqui um capacitor de 100 nanofarad, um resistor de 12 nanofarad, e também fiz aqui esse circuito que é responsável aqui pelo ajuste de bias, né? Muito conhecido aí, tem até vídeo no canal aí falando sobre ajuste de bias, né? Onde eu ensino como fazer o ajuste aí de bias.
No caso desse aqui, como essa placa não tinha esse circuito já na própria placa, eu fiz esse circuitozinho, bem básico aí. Retirei os diodos fora e coloquei aí o circuitozinho no lugar. Por que eu fiz isso? Porque assim, placas que trabalham com com diodos conectado diretamente na placa, significa que a sua tensão de repouso, né, alguns chamam de tensão de repouso, chama de corrente de repouso, ela fica fixa, tipo, mesmo que os transistores aqui aqueça, né, que ele aqueça, vai permanecer a mesma tensão de repouso que está. Digamos, se o fabricante determinou que essa placa tem que ter aqui 450 milivolts de corrente de repouso, significa que mesmo que os transistores aqueça, vai permanecer essa mesma tensão, pois os diodos estão conectados na placa. Para poder diminuir aqui a tensão que está sendo aplicada entre base e emissor dos transistores, teria que essa placa aquecer no tanto aonde aquecesse os diodos, para ele reduzir aí a tensão que está em cima dele. Então eu gosto de utilizar esse circuito onde eu uso um diodo, um transistor, aqui no caso é um BD135, uso um tripode para fazer o ajuste, utilizo aqui 2 resistores e um capacitor de 100 nanofarad, no caso eu uso aqui um resistor de 180R, um resistor de 1K, um capacitor de 100 nanofarad, e o circuito é bem básico. Você retira os diodos fora. Aqui, por exemplo, onde recebe a tensão positiva do transistor excitador, na base dele, onde está o anodo do diodo, você retira o diodo fora. No anodo você coloca um fio e ele é ligado. Deixa eu aumentar o zoom que fica mais fácil de ver. Tipo, do anodo do diodo, que sai aqui, você tem o transistor excitador na base dele, aonde é conectado aqui o anodo do diodo. Você retira o diodo fora, tá indo que eu retirei fora. No anodo você liga um fio e você liga aqui no coletor do BD135. E na base do transistor excitador que recebe a tensão negativa, que agora vai ser conectado no catodo do diodo, retira o diodo fora, e agora sim no catodo do diodo você coloca, solda um fio e ele é ligado aqui no emissor. Você pode ver aqui o B dele tem base, coletor e emissor. No caso, base na esquerda, da direita, coletor no meio e emissor aí na esquerda. Então, do catodo do diodo é ligado aqui no emissor do BD135. O circuitozinho é bem básico. Eu acredito que já tem esse circuitozinho na internet. Acredito não, tenho certeza que tem. Tem até colegas aí que tem vídeo fazendo esse circuitozinho aí para colocar nesses modelos de placa que é vendido lá no Mercado Livre. Ó, o que eu tô falando aí, por exemplo, aqui ó, esses diodos aqui ó, esses 3 diodos é responsável aí pela tensão de repouso desse amplificador. No caso, a tensão que é aplicada entre base e emissor de cada transistor. Só que por ele ficar fixo aqui na placa, ele não consegue nem diminuir nem aumentar aí a tensão que está sendo aplicada em cima do diodo ou do transistor, né? Então eu prefiro fazer esse circuitozinho, que aqui sim, quando você ajusta, aqui no caso eu sempre ajusto meus amplificadores em 480 mV na tensão de repouso aí, né? E se, por exemplo, como ele vai estar conectado aqui ao dissipador, quando essa tensão aqui, por exemplo, quando esses transistores começam a esquentar, a tensão que está sendo aplicada entre base e emissor vai diminuindo, porque o transistor aqui está uma tensão em cima dele. Quando ele aquece, ele começa a diminuir, aí vai reduzindo a tensão que está sendo aplicada aqui entre base e emissor de cada transistor de saída. Então isso evita do transistor aqui aquecer demais e entrar em curto. Esses transistores, se ele não tiver um controle aí da corrente de repouso, que a gente chama de ajuste de bias, né?
ele vai aquecer do tanto que chega esse transistor aqui a entrar em curto. E se entrar em curto, já sabemos que vai queimar bastante componente aí. Quando esses transistores entram em curto, vai junto aí os resistores de emissor, vai os transistores excitadores. Às vezes, dependendo do curto, chega a queimar também aí os amplificadores de tensão. E bastante como resistores aí vai embora. Então, o circuito aqui já está, o amplificador já está todo montado, né? Esse amplificador é um amplificador caseiro, né? Ele não tem um diagrama elétrico aí, a placa não é pintada, né? Na cor verde aí. Muitos que falam cor verde, que a maioria dos amplificadores é nessa cor, né? Aonde protege aí o seu circuito. Esse é bem básico, mas você vê aí que é um amplificador caseiro, mas bem construidinho. Aqui eu retirei fora o filamento, né? As trilhas aqui que era colocada aí os diodos. Ela estava muito perto entre um e outro, peguei e retirei fora. Então aqui o amplificador já está pronto, né? Agora só falta estar colocando aqui no gabinete. Ele fica colocado aqui, deixa eu diminuir aqui o zoom. Fica aqui nesse gabinetezinho. Eu vou estar colocando no lugar e volta em seguida aí já com o amplificador montado aí, tocando. Pessoal, aqui já estou com o amplificador já finalizado, só falta colocar a tampa em cima. Eu deixei aberto aqui para você estar vendo aí a placa, né? Como ficou aí o gabinete interno. Tive que dar uma organizada aqui no pré-amplificador, né? Tinha potenciômetro aí ruim, tive que trocar. Principalmente o volume geral aqui tive que trocar, que estava ruim. E o volume aqui do auxiliar estava ruim também. Os demais eu fiz uma limpeza e voltou a funcionar normal. Então eu vou estar aqui agora ligando o amplificador. E vou estar aqui liberando o áudio aí pra gente estar ouvindo. Depois que eu dei aí uma organizada, dei umas ajustadas aí no amplificador, o amplificador ficou com um som mais limpo, aquele som mais nítido, um som mais gostoso de ouvir, e ficou um amplificador aí bem melhorado do que o que era antes. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like aí no vídeo, compartilha aí com os amigos, e quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e aquele abraço.